A cabeça de Maduro por 15 milhões de dólares. Estados Unidos. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. No agitado início do ano passado, a América do Sul observou um agudo desgaste do governo de Nicolás Maduro que se viu quase sem saída, até o momento que Putin abriu portas de seu Ministério da Defesa como oferta de apoio virtual e dissuasiva fisicamente leve, ao enviar, segundo informações das principais mídias, uma consistente unidade de 400 paramilitares ao país, enviar aeronaves comerciais para retirar possíveis cargas de ouro sem destino declarado e oferecer escolta segura de possível asilo político ao ditador coroado por centenas de generais. Essa grande intervenção dos russos e o forte apoio das forças bolivarianas deixaram os Estados Unidos em alerta, sendo conveniente comparar o momento à Guerra Fria, quando os cubanos alinharam-se formidavelmente aos soviéticos, o que facilitou a contenção do cenário ideológico entre as nações envolvidas. Como de costume, os americanos já haviam se antecipado num possível confronto nas regiões do norte da América do Sul e regiões caribenhas. O Comando Sul passou a manter fortes contatos com os brasileiros e colombianos e anunciaram um planejamento detalhado de intervenção militar na nação controlada pelo ditador. As ações horrendas civis, econômicas e sociais não foram os únicos crimes cometidos pelo Maduro. O narcotráfico enraizou no alto escalão liderado pelo ditador. Já haviam suspeitas fortes dos Estados Unidos, mas que ainda estavam sendo investigadas de forma secreta pelo DEA, pelas agências federais americanas e colombianas e pelas autoridades das Nações Unidas. Foi então que no final do mês passado foi publicado um forte relatório da ONU sobre drogas e crime, que evidencia que narcotraficantes transportaram grandes quantidades de drogas para a Europa e Estados Unidos através de portos venezuelanos, usando aeronaves leves por meio de voos ilegais, e há indícios ainda de que grupos criminosos conseguiram se infiltrar nas forças de segurança e criaram uma rede informal conhecida como Cartel dos Sóis, para facilitar a entrada e saída de drogas ilegais. Esse forte fator é um dos motivos das Forças Armadas Bolivarianas de manter Maduro no poder, ou seja, no pensamento deles, se mantivermos um líder odiado pelo próprio povo, vistas grossas serão feitas ao narcotráfico do país, tornando a nação inteira um trampolim legal e político das drogas, diferente do que observamos em outras nações como Brasil, México e Colômbia. Foi por essas e outras muitas razões que Donald Trump indiciou nesta quinta-feira o presidente venezuelano e mais de uma dúzia de outras autoridades venezuelanas acusadas de narcoterrorismo. A partir deste momento, Maduro passa a entrar para o seleto grupo de criminosos mais procurados do mundo, e Trump colocou a cabeça do ditador a prêmio, quando o Departamento de Estado ofereceu a recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão. A acusação, uma ação rara dos Estados Unidos contra um chefe de Estado estrangeiro, marca uma nova fase séria contra Maduro, e diferente ao que a mídia americana e brasileira publicam e querem que você acredite, Trump não está frustrado com os resultados das sanções sobre a Venezuela, mas sim aos males que as drogas estão causando à população americana e aos cofres públicos americanos. O procurador-geral americano William Barr foi muito incisivo nas suas colocações, que inclui conspiração de narcoterrorismo, corrupção e tráfico de drogas. Acusou Maduro e seus membros próximos de se aliarem com uma facção dissidente do grupo guerrilheiro colombiano desmobilizado, as FARC, para inundar os Estados Unidos com cocaína. Em consonante a isso, segundo Jeffrey Berman, procurador dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York, Maduro e seus aliados mantiveram uma parceria de narcoterrorismo com as FARC nos últimos 20 anos e implantou deliberadamente a cocaína como arma, não só contra o seu povo, mas contra o mundo. O canal Área Militar apurou os fatos e constatou que Maduro utiliza a droga como ingrediente principal da massa de manobra no controle nacional, ao receber apoio das forças de segurança
subordinadas aos grandes generais controladores de unidades estratégicas. Se essas unidades estratégicas controlam ou não, ou dispensam conteúdo ilícito, já é outra história. O que não podemos negar é a economia ainda operante do país vizinho, já submetida às sanções americanas contra o ouro preto, o petróleo. A indagação que qualquer entusiasta militar faz é: será realmente que Trump conseguirá a cabeça do ditador? Será que haverá alguma traição de membro do alto escalão? De toda forma, é possível afirmar que Maduro não possui a capacidade de dobrar ou triplicar a oferta de Trump pela sua cabeça a todos os generais ou militares próximos em seu país.